A minha aventura hoje começa num café aqui em Cork. Eu estou esperando o ônibus para Galway, onde eu vou permanecer por um dia para dar um passeio por lá e depois pegar o ônibus, viajar 1 hora até chegar no porto para pegar o barco. Mas o que eu quero falar hoje, para começar a nossa aventura, é sobre mudanças. Eu sempre passo nesse café, alguns cafés, eu estou aqui no centro da cidade, hoje é domingo, tudo fechado, e eu tenho vontade de beber esse café e eu sempre fico adiando. É um café verde, o mocha, né? E hoje eu falei, já que a vida é de novidades, é de aventuras, vou me aventurar nesse café. Gente, eu amei. Viajo pelo mundo em busca de emoções, pois o sentido da vida está nas paixões. Cada olhar, um novo despertar. Eu sigo em frente sem medo de arriscar. Olá, bom dia, seguidores, seguidoras, quem ainda não me segue, mas está acompanhando o meu canal, porque estou trazendo notícias interessantes para todos vocês. Você já ouviu falar no programa do governo de repovoar as ilhas remotas da Irlanda? Então, eu pesquisei isso bastante no site e resolvi então fazer algumas visitas a algumas dessas ilhas. No total são 23 ilhas remotas, só tem chegada pelo mar ou pelo ar. Pelo ar é avião de pequeno porte, aqueles que viajam com 6 passageiros. Está sempre lotado e a passagem é em média de 70 euros, 80, ida e volta. São exatamente 8 minutos, mas você tem que fazer conexões. Então eu não sei ainda como é que fica isso, nem se eu tenho coragem de ir também de avião não, viu gente? Eu amo viajar, mas não sei se nesses aviões pequenos assim eu tenho muita coragem. Bom, e pelo mar é só por barcos. E geralmente essas companhias já têm as companhias de travessia. Porém, por tudo que eu pesquisei, eu não consegui achar a travessia com carros. É só a travessia de passageiros. São barcos comuns que levam somente passageiros. São 23 ilhas no projeto do governo. Dessas 23 ilhas, no total de moradores, total das 23 ilhas, são mais ou menos 2.456 moradores. Essa que eu vou visitar hoje tem 343 moradores, mas eu pesquisei na internet, tem ilha que tem 1 morador. Você teria coragem de mudar para um lugar onde só vai ter você e mais um? Ou a sua família? Responde aí se você tem coragem. A minha aventura está começando aqui, exatamente nesse ônibus de viagem, onde eu vou permanecer por 4 horas e meia. Chegar na cidade principal, que é Galway, onde eu vou ficar hospedada uma noite, para amanhã pegar o primeiro ônibus que vai levar 1 hora da cidade até o porto, onde eu vou pegar o navio para navegar 55 minutos e chegar na ilha. Essa ilha é Ilha Inisfail. Então eu vou mostrar tudo de importante para vocês. Então, se você gostou dessa aventura, fique aí, porque eu vou trazendo novidades para você e informações legais para, de repente, se você mudar de ideia e quiser morar em uma ilha remota, você então vai fazer sua decisão. Não sei quantas ilhas eu vou visitar, são 23 ilhas no projeto, não sei quantas, mas essa já é a segunda, então vamos ver quantas eu vou poder visitar e quantas eu vou compartilhar aqui com vocês. Vamos começar a nossa aventura. Eu já estou na fila do ônibus que vai me levar para o porto, onde eu vou pegar o barco. Esse ônibus que eu vou pegar agora, nós vamos viajar 1 hora até chegar no porto e depois do porto pegamos o barco e viajamos também 55 minutos, 1 hora
para chegar na ilha onde vai começar a nossa própria aventura. Vamos falar sobre previsão do tempo, chuva e vento para a semana inteira, e a sensação vai variar de acordo. Hoje, aqui em Galway, a cidade principal, onde eu passei a noite, exatamente sensação de 7. E na ilha, hoje eu já vou encontrar a sensação de 2 graus. Então, para mim, que moro na Irlanda, eu só tenho 2 estações agora na vida. Ou é inverno, ou é verão. Para mim já chegou o inverno e eu estou preparada para tal. Bom de tudo é que a minha internet 5G está funcionando muito bem. Então é sinal que lá na ilha também vai ter internet. Agora vamos combinar, o bicho balança e balança. Parece que eu estou naquele balanço, mas tudo bem. Nós vamos chegar lá em segurança. Em nome de Jesus. Amém. Então, a intenção do governo nesse projeto de repovoar as ilhas, eu acredito, pelo que eu li em todos os artigos, tudo que eu busquei informações online, é justamente para favorecer a convivência das pessoas na ilha, porque elas passam mais tempo isoladas do que não isoladas. O grande pico vem no verão. E o verão dura mais ou menos o quê? 2 meses, 2 meses e meio no máximo. Tirando isso, o resto do ano é eles mesmos lá vivendo nos seus próprios ambientes. Então, o ideal, sim, é levar mais moradores, levar melhor estrutura, porque eles passam a maior parte do ano isolados. Porque para chegar na ilha você depende do barco ou do avião de pequeno porte. Mas vai depender também do clima. Por exemplo, essa semana eu vou passar 3 dias na ilha e a semana toda já é chuva, vento e, para mim, praticamente já é inverno. Então, você não tem como contar que vai ir e vir. A embarcação diminui os horários, contando que para Natal e Ano Novo diminui drasticamente, não tem travessia nessas 2 datas. Então, é considerado isolamento total. Então, eles têm que ter condições de vida própria, tem que ter estrutura, e é isso que o governo quer trazer. Mais escola, mais pessoas, qualidade de vida nessas ilhas para manter, além de manter a ilha, manter também a tradição irlandesa, que nesses lugares é bem latente. É onde fala o gaélico. Nessa ilha que eu vou agora, são 343 habitantes. Desses 343, 260 falam o gaélico. Então, é uma forma de não deixar acabar também a tradição irlandesa. Então, essa parada aqui na ilha Ishimar durou mais ou menos 5 minutos, desceu mais ou menos 6 passageiros. O restante vai descer no final, que é nessa menor ilha chamada Inisfail. Chegamos na ilha onde a nossa aventura vai começar. Olha que graça. Cheguei na ilha, graças a Deus, sã e salva.
apesar do barco ter balançado bastante, vento, mas graças a Deus chegamos bem. Chegou mais ou menos umas 15 pessoas. Agora eu vou procurar hospedagem, me organizar para sair. Provavelmente, como é o primeiro dia, eu vou pegar um ônibus turístico para conhecer melhor todo o espaço. Gente, andei 2 minutos, já cheguei no hostel. Olha lá, eu vou ficar hospedada. Graças a Deus é pertinho. E aí vamos começar a nossa aventura, né? Depois do balanço do mar, é só chegar e apreciar. Olha que lindinha. Vou mostrar para vocês aqui a vista. Olha aqui. Que lindo, viu? Graças a Deus chegamos em paz. Realmente é um lugar assim muito tranquilo, aparentemente. Olha aqui. Né? Parece mesmo saída dos filmes. Agora aguardem para mais novidades. Bom, já fiz todos os preparativos para entrar no hostel e agora, claro, vou compartilhar com vocês o meu quarto por 2 semanas, que eu amo chegar. Gente, esse é o quarto do albergue que eu vou ficar. É para 3 pessoas, mas só vai ter eu hospedada nesses 2 dias, justamente porque a dona me explicou que caiu o movimento drasticamente, porque também caiu a temperatura drasticamente. Então eu vou ter o privilégio de compartilhar, de ficar com esse quarto só para mim. Olha que delícia. Olha o armário com uma toalha, bem espaço. Olha o banheiro, que graça. Então, é onde eu vou passar aqui minhas lindas noites depois de andar pela ilha, que eu pretendo fazer caminhadas aqui. Bom, a vida aqui na ilha começa às 10h30 da manhã. Então, apesar de eu ser uma pessoa que acordo cedo, eu acordei, olhei para um lado, olhei para o outro, tomei uma água, voltei para a cama, fui resolver outras coisas, como conectar meu celular, carregar, para poder continuar hoje. Gente, olha, é uma experiência que vale a pena. Depois nós vamos conversar sobre mudar para a ilha. Isso é uma outra conversa, mas assim, para você desconectar do dia a dia, da correria, daquela coisa estressante, que mesmo você estando de férias ou de folga, você não se desliga, olha, é o melhor remédio. Eu estou decidida a fazer isso de vez em quando para mim, sabe? Olha, você dormir, não ouvir um barulho de carro, um barulho de gente, um barulho de nada. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Agora, vamos conversar depois se para morar também é assim, porque eu fui pro pub à noite, tinha lá mais ou menos umas 20 pessoas, apesar do inverno ter começado, mas chega 1 ou 2 assim mesmo, né? Porque muita gente foi pego de surpresa com a mudança do tempo brusca. Então, esse pub fica bem do lado do lugar que eu estou hospedada. Eu quero depois ir lá para almoçar e também tomar uma cerveja que é produzida aqui na ilha. Eu já fui lá, já conversei com o rapaz, então eu vou tomar essa cerveja para poder brindar a minha estadia na ilha. Agora eu quero falar um pouco sobre a vida na ilha. Eu conversei com alguns 1 ou 2 moradores
E eles me deram umas informações bem interessantes. A primeira coisa é comprar uma casa na ilha é muito caro, o senhor me falou. Porque as pessoas que não moram aqui e que têm casas, elas não estão nem aí para vender, porque muitos moram nos Estados Unidos. Então, para eles não importa vender ou deixar destruídas. Eu vou mostrar para vocês depois uma casa em ruínas. Mas, além de ser caro para comprar, eu acredito que a reforma também não vai chegar, vai ser muito mais que 500 mil reais, que é o que a gente pensa que é muito dinheiro, gente. Não. Reformar uma casa não é coisa barata. E comprar, pelo que ele me falou. Então, o projeto do governo, eu não sei. Depois de algumas visitas por algumas ilhas remotas e que estão incluídas no projeto do governo, eu simplesmente vou mandar uma carta para o ministro das habitações irlandesas e dar para ele a sugestão. Por que não o governo constrói a casa e vende essa casa para as pessoas, coloca lá o perfil que ele deseja e a pessoa vem, visita, se gostar, compra a casa, vai comprar, vai morar. Eu acredito que vai chegar no objetivo que eles querem, que é repovoar a ilha, porque, ao meu ver, repovoar a ilha com esse projeto não vai ser uma coisa muito fácil. Então, o que você acha dessa ideia? Eu simplesmente estou decidida a fazer isso, mas, claro, vou fazer outras visitas em outras ilhas possíveis e aí eu vou levar essa ideia para o ministro das habitações irlandesas. Se você também concorda com a minha ideia, vamos lá? Estão vendo lá uma pequena ilha lá no fundo? Então, essa é a terceira ilha, chamada Inishmare. Também faz parte da ligação, né, com Galway, que são as 3 ilhas remotas da cidade de Galway. O barco, quando ele vem, ele passa naquela ilha, deixa lá algumas pessoas e depois ele vem para essa. Então, no total, é mais ou menos 1h30 de travessia. Esse é um avião de pequeno porte que faz também a chegada na ilha pelo ar. Bom, eu vou falar um pouco da experiência de ontem. Eles são bem receptivos com o turista, as pessoas passam por você, te cumprimentam, sabe, no pub, nos locais comerciais também. Isso é bem legal. Ontem eu fui pro pub para almoçar e tomar um vinho e estava sentada numa mesa sozinha. Do outro lado tinha um casal, eu cumprimentei, mas eles não falaram nada. Eu sentei, fiquei lá tomando meu vinho e tal. Tinha mais ou menos umas 12 pessoas e do outro lado, numa outra mesa, tinha 5 senhores, rapazes e senhores mais idosos, assim, conversando. Um levantou e na minha lateral tinha uma moça que ela também não foi, assim, recíproca. Quando eu cumprimentei, ela estava mexendo no celular e lá ela continuou mexendo no celular dela. Ela continuou mexendo no celular e eu sentei, fui pedir o vinho. O rapaz, eu vi que não era daqui. Aí fui conversar com ele argentino, o garçom. Aí pronto, eu me apresentei, brasileira, claro, fomos conversar. E aí ele mora aqui há 4 anos, é um rapaz ainda bem jovem, disse que veio passear, gostou, ficou, arrumou trabalho nesse pub, que também é restaurante e faz parte do hotel. Assim que eu cheguei no pub, eu já fiquei assim feliz, porque quem eu encontro lá? A bandeira brasileira no teto. Todo o teto do pub tem bandeiras do mundo inteiro.
Aí eu, gente, a bandeira brasileira. Aí pronto, começamos a conversar, tanto com o nativo quanto com o argentino. E voltei para minha mesa, continuei tomando o meu vinho e tal, observando as pessoas, assim, observando o movimento, pensativa a respeito, né, dos costumes da ilha. Todo mundo conversando em gaélico, inclusive isso, né, que é uma característica das ilhas. Nisso levantou um dos rapazes, um dos senhores, foi na minha mesa, se identificou e me convidou para sentar com eles lá na mesa. E aí eu achei aquilo muito bom, muito assim, receptivo, né? Chamar uma estranha para sentar na mesa. E eu sentei lá na mesa e nós começamos a conversar e aquela coisa toda e tal. Nisso, ele também levantou, o mesmo rapaz também levantou, foi na mesa da senhora que estava sozinha e chamou ela também para sentar junto com a gente. Aí formamos um grupo. Ela é dos Estados Unidos, resolveu passar 3 meses viajando pela Irlanda e escolheu a ilha. Segundo ela, antes de ontem ela estava programada para vir, mas por causa da mudança do tempo não teve travessia. Então, isso é um dos pontos da ilha ser considerada remota, é porque tudo depende do clima. Então, se o clima não está favorável, não tem travessia, não tem avião e as pessoas ficam completamente isoladas. Sobre transporte, as bikes, né? Tem 2 ou 3 lojas para aluguel de bike. Então o barco saiu um barco 8h30 da manhã e chegou uma agora 10h30 e trouxe mais ou menos umas 10 pessoas e elas já desceram, já foram na loja que é bem na saída do barco e já alugaram as bikes, já passaram aqui por mim vários pedalando para conhecer a ilha de bike, né? O primeiro barco sai às 8h30, atravessando lá para Galway, e tem outro às 10h30. Isso agora vai reduzindo mais porque praticamente já começou o inverno, então reduz também. E para voos também é a mesma coisa, é aquele avião com 6 lugares, mas vai depender do tempo. Se o tempo não estiver favorável, também não tem como vir pelo ar. Então, sobre o funcionamento da ilha, a moça do hostel me explicou que a partir de 10h30 da noite até 7h30 da manhã tem racionamento de água. Tirando isso, os outros dias são normais. Hoje pela manhã eu vi o caminhão de lixo passando para fazer a coleta. Segundo informações também, se você quiser trazer qualquer coisa para a ilha, como carro, qualquer coisa, mudança, qualquer coisa nesse sentido, tem um transporte, um barco próprio para isso, que aí você entra em contato com a companhia e você traz aquilo que você precisar para a ilha. E mais, por exemplo, no barco que eu vim ontem, eu vi umas pequenas caixas e logo depois a pessoa que trabalha no barco, que são acho que 4 ou 5, eles moram aqui, então já vem, um já é o carteiro, aí eu já vi ele pegando o carro de distribuir coisas e já pegou os embrulhos e já foi a trabalhar. E assim é a vida na ilha. Eu tô aqui numa parte fazendo a caminhada, assim, já começou a chover. Então não sei quanto tempo eu vou poder caminhar e gravar, né? Então, gente, eu parei aqui no pub. Tô mostrando pra vocês o teto. Esse é um outro, acho que é tradicional aqui colocar coisas no teto. Olha que graça, tipicamente irlandês, bem da ilha mesmo, né? Parece saído de filme. E o legal é que abre às 10 horas da manhã. Então
Fiquei surpresa com esse horário. Então, olha pra vocês verem que lindinho o pub. Ah, olha que amor, né? Look. Fotos na parede, bem assim, bem medieval. Chegou uma turista agora, eu não conversei com ela ainda não, mas eu conversei com os dois garçons e tudo. Olha que lindo. Aqui, a alimentação, o rapaz me explicou que é a base de peixe. Quando pesca, o próprio dono do pub, ele pesca de vez em quando e traz para o pub, né, para servir para os moradores e turistas. Eu conversei com ele a respeito da carne de cordeiro, que é muito comum na Irlanda, mas segundo ele aqui na ilha só tem alguns, mas não o suficiente para comercializar. E no mais, as comidas básicas irlandesas, que um tradicional é o peixe frito com batata, peixe frito e batata frita, que é aquele peixe empanado lá que eles fazem. Isso é um lugar que é um prato que em todo lugar na Irlanda tem. No mais, saladas tradicionais, a torrada, que também é muito comum, e tem a sopa, que tradicionalmente aqui na Irlanda é aquela sopa cremosa acompanhada com o soda bread, que é um pão integral feito aqui que os irlandeses amam e é bem gostosinho, eu também gosto. Então, sobre o cardápio, essa é a orientação. Esse é olha aqui, como eu falei para vocês, ó, escrito em inglês e em gaélico, que é tradicional aqui. Bom, este pub abre às 10 da manhã, começa a servir o almoço ao 12:30, vai até às 6 da tarde. Na segunda não tem cozinha, então é menos um lugar para você almoçar e jantar se você vier para isso. Bom, essa parte que vocês estão vendo aí é a parte tradicional, o antigo pub. Era assim, bem tradicional. Essa é a parte antiga do pub, tradicional, já tem mais de 100 anos de funcionamento. E depois o dono estava me explicando que ele fez mais uma parte, que é a parte nova. Mas essa parte toda é desde do começo. Tá na terceira geração. Então, o dono aqui do pub estava me explicando que essa parte aqui toda ele construiu, ó, em 2024. Colocou lá em cima o nome dele como de tradição, ó. E para vocês verem, tudo aqui é feito de pedra, os muros, tudo. É tradição da ilha também. Sim, é um lugar que você precisa visitar, é bem tradicional. Vale a pena. Comida ótima, drinks, tudo maravilhoso. E menos de 5 minutos de caminhando e também bem ao lado do pub.
do pub, do hostel que eu estou hospedada, olha lá. É só atravessar rapidinho. O porto tá ali na frente, ó. Então é bem localizado, tá bem na rua principal. Essa rua aqui passa bastante ciclista, todo mundo que desce do porto começa vindo por essa rua. Então é um bom lugar para você beber uma pint e começar a sua aventura pela ilha. Tá bom? Fica aí a dica. Então, são 20 para 6 da tarde e praticamente a ilha já foi adormecer. Os estabelecimentos já estão fechados, pubs agora só abertos para bebidas. Você não vê mais ninguém na rua. Pela internet parece que tem mais um barco para chegar às 6h30, mas eu não tenho certeza porque isso teve uma mudança bem considerada, né? Na internet. Então às vezes o que você checa na internet não é o real. Por exemplo, quando eu chequei na internet, tinha mais de 10 lugares assim para você ficar hospedado e tudo mais. Quando eu fui ver, na verdade, né, conversar com um morador, só tem 2. Então assim, a internet, ela te dá muitas informações, mas se o dono não atualizar, fica tudo desatualizado. Então, pela internet tem mais um barco para chegar agora às 6h30. Mas eu vou ficar atenta e falo para vocês de verdade. Mas basicamente a ilha já está dormindo. E eu, né, vou ali no pub conversar com mais alguém, tomar um vinho, porque olha, chovendo e frio na ilha, numa ilha remota, ou você vai dormir, ou você vai beber algo. Como eu já dormi hoje, olha como eu estou linda, já tirei o cochilo, a siesta da tarde, então eu vou poder caminhar mais um pouco, de repente fazer mais alguma anotação importante para você. Acabei de encontrar um grupo aqui de australianos, que eu conheci lá em Galway, no pub também, a gente tava lá dançando e tudo. Eu conheci eles e no dia que eu peguei o barco para vir para a ilha, eles também estavam no barco. Tá, e agora eu encontrei com eles. O bom de lugar pequeno é assim, né? Você encontra com todo mundo. Por exemplo, os funcionários do barco os que você encontra no pub. O motorista que faz o tour, os que trabalham no charrete. Quando dá a noite, aqueles que gostam, né, de dar uma saída, dar uma bebida para descontrair, é o que você encontra. Então hoje, como eu saí de manhã, toda hora passavam por mim, ei René, porque todo mundo já sabe meu nome, claro. Essa é a parte boa, que você fica conhecido logo logo. E ninguém esquece seu nome também não, viu? Eu posso esquecer o nome deles, mas eles não esquecem o meu não. Então esse é o único mercado da vila. Ele tem assim o básico. Aqui. Para passear, sim, 2 noites foram maravilhosas, me diverti bastante, conversei com várias pessoas, encontrei turistas de várias partes do mundo, fiz amizade, conversei. Agora, para morar, a internet, internet já sabe, não é um bom sinal não. Agora, por isso é bom quando você vier passear, trazer dinheiro em espécie, porque você nunca sabe se vai aceitar ou não a máquina. Não é um estabelecimento que não aceita, é porque a internet é lenta, custa passar, então é melhor ter dinheiro em cash.
dinheiro na mão, desculpa. Olá pessoal, bom dia. Eu estou aqui no porto, na ilha remota de Inisfail, na Irlanda, onde eu passei 2 dias e 2 noites. Foi o bastante para conhecer a ilha, conversar com as pessoas, todos muito simpáticos, muito agradáveis com turistas. Peguei bastante informações legais para vocês. Hoje está bem vento, né? O barco vai chegar 10h30. Graças a Deus não tem notícia de cancelamento, então é sinal que dá pra gente atravessar com segurança. Bom, moral da história, eu pensei que ia embarcar 10h30, mas a notícia que eu tive, eu esqueci disso, porque eu chequei na internet, mas esqueci, é que dessa ilha só tem barco 2 vezes ao dia. 8h30 da manhã o primeiro sai e depois 4h30 da tarde é que tem. Então de qualquer jeito eu vou no último barco mesmo. E aí eu vou ter mais tempo ainda para andar por aqui, fazer mais vídeos, explorar alguns lugares. Olha que vista linda lá no fundo. O dia tá maravilhoso, então contribuiu, apesar do vento, mas tá maravilhoso o dia. Acabou de chegar um barco com mais ou menos uns 30 turistas, então tá todo mundo indo à toa, né? Porque o restaurante vai encher, o tour turístico já saiu, as charretes, as 2 vans, que só tem na ilha 2 vans, e umas charretes e tudo mais. Muitas famílias alugaram bike para pedalar juntos. O dia tá maravilhoso, então eu também vou aproveitar, né? Vou ficar triste porque perdi o barco, até porque eu estou de férias. Eu vou falar aqui algumas coisas que favoreceram para essas ilhas irlandesas ficarem desertas ou despovoadas e tal. Na época, lá por 1800 e pouco, teve uma grande fome na Europa e a Irlanda foi uma das mais atingidas. Foram milhões de pessoas que morreram e milhões de pessoas deixaram a ilha para ir viver nos Estados Unidos, Austrália e migrar, enfim, para qualquer lugar, porque aqui diz que estava difícil viver. Depois também teve a guerra, né? Na época da guerra também essas comunidades, essas ilhas ficaram muito isoladas. Então as pessoas, quando puderam, resolveram ir mudando. E outra coisa também, isso também acontece pelo fato de ter algumas casas abandonadas. Nessa ilha, por exemplo, eu encontrei só 3, depois eu mostro aqui para vocês. E dessas 3, tá bem deteriorada, segundo informações de moradores. Eu falo que os donos moram nos Estados Unidos, então eles não estão preocupados com uma casinha numa ilha. Então, acaba abandonando e deixando para lá. Então, fica aí essa minha análise no final da viagem. E também outra coisa que contribui para o isolamento da ilha e para os moradores se deixando, na medida dos possíveis, os jovens principalmente, é porque o jovem, ele fica aqui um pouquinho só de tempo, porque não tem o que fazer, não tem como evoluir, não tem trabalho, a escola só tem primeiro e segundo grau, né? Então, o que ele vai ficar fazendo aqui na ilha? Sem contar também aqueles que vão envelhecendo e morrendo. Então, isso vai contribuindo para que as ilhas vão ficando cada vez desertas. E por isso o governo entrou com esse projeto de querer repovoar as ilhas, trazer novos moradores, porque assim, de acordo com o que eu li, ele vai investir mais na ilha, trazer desenvolvimento para a ilha. Mas, olha, eu particularmente, eu amei passar 2 dias aqui. Foram
pessoas muito maravilhosas. Me sinto outra pessoa realmente, porque você desestressa querendo ou não. Agora, para morar, teria que ter um motivo muito forte. Segundo as informações do site, o governo pretende, né, espera que o novo morador venha trazer evolução, desenvolvimento, se a pessoa tiver condições de abrir um comércio. Agora, essa ilha tem 343 moradores. Quando chega no inverno, segundo informações aqui de pessoas que moram, não tem nada, não tem turismo, não tem nada para fazer. Os bares fecham a cozinha, só fica aberto para bebidas à noite, a partir de 4h30. Então, assim, realmente eu vim conhecer para trazer para vocês o outro lado. Quem não conhece, vê na reportagem, né? Fala, o governo tá dando dinheiro para você morar numa ilha remota. Mas não é bem assim a verdade, né? O governo não é nenhum Papai Noel para te dar presente, não. Ele quer que você faça alguma coisa em troca. Agora, se você tem dinheiro suficiente para comprar uma casa na ilha, que é bem cara, e ajudar a comunidade a se desenvolver, então crie o seu projeto, compre a casa e entrega na mão do governo irlandês e ele vai avaliar se você está apto ou não a morar numa ilha remota. Agora vamos visitar as ruínas de um castelo medieval. Esses são os pontos turísticos para ser visitado na ilha. Eu confesso a vocês que eu não tinha programado para fazer esse tipo de visita, porque a minha visita na ilha tem outra direção, mas como eu vou ter tempo de sobra até as 4 da tarde, 4h30, claro, 4h30 é o último barco, então eu não tenho opção. Se eu perder o último barco agora, eu vou ter que ficar mais um dia na ilha e aí, né, refazer os planos. Eu espero que isso não aconteça. Vou ficar de olho no horário, até porque diz que mineiro não perde o trem. Então, não perde o trem, não perde o barco, não perde o avião. Mas vamos lá fazer essa visita e eu vou compartilhar com vocês aí. Olha as ruínas do castelo. Pode entrar para visitar, mas eu particularmente não, só vou tirar foto e ver do lado de fora. Mas imagine você morando nesse castelo com essa vista toda para você, ó, dia e noite. Imagine que beleza que é, não? Eu imagino. I got no money, like it or not, I'm funny. Still in searching of my destination. I like to party, living my way is arty. All I offer is my reputation. Hey, let's walk this way.